Eu sou psicólogo, me formei em 1988 na Federal e hoje em dia eu atuo na área de consultoria como professor, como educador. Eu estou aqui no Uzbequistão, porque além de psicólogo eu sou historiador e eu tenho certeza e convicção de que para a gente entender o comportamento humano, a gente precisa levar em conta todos os processos históricos ao longo do tempo, de forma comparativa e bastante crítica. E a inteligência emocional vai falar sobre a importância de nós conseguirmos ter equilíbrio entre os diversos papéis que nós exercemos, a necessidade de harmonia e equilíbrio entre as nossas escolhas e as nossas emoções, a capacidade de gerenciar bem as nossas contradições internas e nas relações interpessoais, de tal maneira que nós possamos contribuir para as relações serem cada vez mais saudáveis e construtivas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Na inteligência emocional, vamos conversar sobre a importância de nos posicionarmos na vida de uma forma que seja mais fonte de harmonia do que de conflitos. Porque cá para nós tem gente que tem um talento muito grande para gerar conflitos, tem gente que tem um talento muito grande para atrapalhar, no lugar de harmonizar, equilibrar e facilitar as coisas. Segundo Daniel Goleman, inteligência emocional pode ser definida como a capacidade de lidar com as próprias emoções de tal modo que você consegue apresentar um alto grau de adaptação no mundo que está em constante transformação. Portanto, inteligência emocional é essa capacidade criativa, transformadora, adaptável num cenário que é tão volátil nessa pós-modernidade. Segundo esse autor, existem alguns componentes da competência emocional, alguns atributos que nós precisamos ter para que a nossa inteligência emocional possa efetivamente se expressar: autoconsciência, autodisciplina, automotivação, empatia e habilidade social. Autoconsciência é a consciência de si, a capacidade de conhecer a si mesmo, suas potencialidades, os seus limites, ter humildade para reconhecer que sempre pode evoluir, mas ao mesmo tempo amor próprio, autoconfiança, acreditar que sempre pode avançar e contribuir para as outras pessoas. É você saber quem você é, onde você quer chegar, portanto você vai aprender a tolerar suas limitações, mas ao mesmo tempo a respeitar as limitações e diferenças em relação às outras pessoas. Autodisciplina é a sua capacidade de perseverar, de insistir, de não procrastinar, apesar dos obstáculos que vão se apresentar na vida e que vão dificultar que você consiga seguir em frente de maneira livre, espontânea e continuamente construtiva e favorável. Então, autodisciplina é a capacidade de insistir, de perseverar, de avançar sempre, apesar dos obstáculos, superando os percalços. A automotivação é a capacidade de você encontrar energia, de você ter um motivo para a ação dentro de si mesmo. É a capacidade de ter uma vida com propósito, com um sentido. Portanto, você vai saber onde você quer chegar com muito comprometimento pessoal consigo mesmo. Empatia é a facilidade para se colocar no lugar do outro, para conhecer quem é o outro, para sentir aquilo que o outro sente. Portanto, cria um rapport, uma intimidade, uma cumplicidade maior entre as pessoas, o que harmoniza a construção de vínculos, porque nós precisamos das relações com as outras pessoas para podermos evoluir constantemente. A habilidade social é a capacidade de estabelecer uma boa rede de contatos, o marketing de relacionamento, a facilidade para se comunicar, para saber falar, para saber ouvir, a capacidade de criar links com as outras pessoas, ampliar as suas redes de relacionamento e fazer diferença onde efetivamente você estiver. Portanto, segundo a psicologia, quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores nada podem contra você. Esse é um provérbio africano muito interessante e muito verdadeiro. Quando eu estou em paz comigo mesmo, eu consigo lidar com a vida de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira muito mais harmoniosa. Dominar os outros é força, mas dominar a si próprio é o verdadeiro poder, já dizia Lao Tzu. Jung tem uma frase muito interessante que diz: sua visão se tornará clara somente quando você olha para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. Por isso que inteligência emocional é você voltar para dentro de si, se autoconhecer, em busca da jornada de autodesenvolvimento. Tem um conceito grego que estava inscrito no templo de Delfos, que dizia o seguinte: te advirto, quem quer que sejas, ó tu, que desejas sondar os mistérios da natureza.
Como esperas encontrar outras excelências se ignoras as excelências de tua própria casa? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sócrates depois vai reproduzir esse conceito de conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei, e a busca do conhecimento verdadeiro dentro do próprio sujeito. Portanto, a autoconsciência, a automotivação, a autodisciplina são ferramentas estratégicas para a inteligência emocional. Eu estou aqui como bom historiador, adoro destinos exóticos, sou um viajante e estou num lugar muito interessante chamado Uzbequistão, que é uma ex-república soviética que se tornou independente em 1991 e foi sede de um império muito poderoso na Idade Média e que fazia parte da Rota da Seda. Era, na verdade, um ponto intermediário, bem inteligência emocional, intermediário entre a Europa e a Ásia. Por isso, a cultura local é influenciada por diversas tradições. A religião aqui predominante é a religião muçulmana, mas eles têm uma capacidade de tolerar a convivência com diversas outras religiões. Então você encontra nos monumentos históricos imagens vinculadas ao cristianismo, como a cruz, ao zoroastrismo, imagens de animais, círculos, além da influência muçulmana com versos do Corão, decorando todos os espaços aqui. Eu estou no centro histórico da cidade de Samarcand, que foi a capital do Império de Tamerlão, que foi um dos grandes fomentadores dessa civilização milenar. Essa cidade tem 2.700 anos. Atrás de mim está uma mesquita do século XVI, chamada Mesquita Dourada, porque o seu interior é todo ornamentado com ouro. Aqui atrás de mim agora tem uma madraça, que é um centro universitário cultural islâmico, que formava cidadãos e sábios, e que de uma maneira bem inteligência emocional, então, além de estudar religião, também estudava filosofia, ciência, arte, história. Um centro cultural espetacular, uma madraça do século XVI, a Mesquita Dourada de novo, e aqui atrás de mim uma outra madraça do século XVII, duas madraças uma defronte da outra para formar cidadãos com inteligência emocional. Aqui no Uzbequistão, o herói nacional é Tamerlão, também conhecida como Timur o Coxo, porque ele tinha uma deficiência física, fruto de uma flechada que ele recebeu na juventude. Então ele não conseguia se movimentar direito. Ele nasceu em 1336 e morreu em 1405 e conquistou boa parte da Ásia Central. Ele era filho de um chefe de uma pequena tribo mongol, herdeira do Império de Gengis Khan, que depois que se fragmentou com a morte do grande líder, formou pequenos reinos. Ele exerceu sua liderança numa época que o poder não era herdado, mas conquistado por merecimento e mantido pela força e pela coragem. Ele conquistou o respeito do seu exército, da sua sociedade, em função da sua personalidade carismática, do seu gênio militar e da sua capacidade de rodar diversas máscaras e ocupar diversos papéis. Ele era adepto de uma versão do Islã que era sincrética, como nós vimos, que integrava budismo, cristianismo, zoroastrismo e também influências animistas mongóis. Ele tomou para si a responsabilidade de expandir e fortalecer a fé islâmica em todo o mundo. Por isso ele acreditava que tinha uma missão na conquista dos povos vizinhos, uma missão espiritual dada pelo próprio Alá. Apesar de ser um guerreiro muito violento e que quando conquistava não deixava pedra sobre pedra, era conhecido por sua raivosidade, ele também era um entusiasta de história, da arte, de arquitetura, poesia, filosofia. E muitas vezes ele não poupava ninguém das cidades que conquistava, mas só deixava sobreviver artistas, historiadores e engenheiros que levava para sua corte para fomentar o conhecimento. Samarcand, essa cidade maravilhosa que nós estamos, era considerada a pérola das estepes asiáticas, por causa de suas obras arquitetônicas e do seu urbanismo. Tamerlão conquistou boa parte do mundo conhecido na Ásia Central, então ele conquistou o Oriente Médio, o Irã, Iraque, conquistou a Síria, conquistou o sul da Rússia, o norte da Índia, foi até as fronteiras do Egito, conquistou parte do Egito. Ele chegou até Nova Delhi e derrotou o Maharaja desse reino, que tem uma história muito peculiar. Foi a primeira vez que o exército de Tamerlão enfrentou um oponente com elefantes. E ele não sabia como lidar com os elefantes, como adversários. Então ele teve uma ideia, ele ordenou que seus soldados pegassem os camelos que estavam na retaguarda e que colocassem fardos de palha
no seu lombo, ateou fogo e encaminhou todos os camelos em direção ao exército inimigo. Isso gerou pânico nos elefantes, que acabaram saindo em retirada em direção ao exército, que acabou sendo derrotado. Foi uma vitória militar fantástica. Ele também era um grande marqueteiro, porque ele fazia questão de associar seu nome a Gengis Khan, dizendo que era descendente do próprio Gengis Khan. Não era verdade, mas era para agregar valor ao seu título de grande chefe militar. Ele morreu antes de conquistar a China, e depois que ele morreu, seu império foi fragmentado porque os seus herdeiros não conseguiram manter a unidade, já que não tinham a mesma competência emocional que Tamerlão, que ao mesmo tempo que era um guerreiro violento, agressivo, impiedoso, ele também se interessava por humanidades, história, arte, arquitetura, ciência, poesia e filosofia. E essa é uma mensagem para a gente. Nós precisamos de competência emocional, rodando as máscaras e integrando os diversos papéis. E outra conclusão interessante é que se não tivermos herdeiros que saibam o que fazer com o patrimônio construído, isso pode se perder rapidinho. Para construir é difícil e demorado, mas para se perder pode ser muito rápido se não tivermos inteligência emocional. A capacidade de fazer escolhas e a capacidade de equilibrar e harmonizar o posicionamento diante da vida. Rodando as máscaras, desenvolvendo vários papéis, tendo flexibilidade para tolerar as diferenças. Agora então eu me despeço do Uzbequistão, da cidade de Samarcand, no seu centro histórico maravilhoso, que tem monumentos de cair o queixo. Um abraço, gente, até breve.